Você já se perguntou como são as estrelas em galáxias muito, muito distantes? Os pesquisadores geralmente só conseguem ver as estrelas mais brilhantes. Portanto, com os dados que conseguiram coletar, eles pensaram que essas estrelas eram semelhantes em tamanho e peso às que temos em nossa própria galáxia. No entanto, é difícil explorar o espaço ao nosso redor. Quando eles estudam estrelas em outras galáxias, é como se estivessem tentando ver uma formiga minúscula rastejando em uma folha. Não é fácil, mas alguns modelos novos e sofisticados permitiram que eles encontrassem mais informações sobre galáxias distantes. Eles usaram um grande telescópio para estudar a luz de 140 mil galáxias diferentes. Algumas delas estão a bilhões de anos-luz de distância de nós. Eles perceberam que as estrelas em galáxias distantes são, em sua maioria, maiores do que as da nossa Via Láctea. Elas também são mais pesadas. É importante saber isso porque a massa das estrelas nos diz muito sobre o universo. Por exemplo, se você mudar a massa das estrelas, também mudará o número de buracos negros e supernovas criados. As galáxias são como grandes famílias de estrelas, e existe um padrão interessante que pode ser visto em todo o universo. As maiores galáxias param de criar novas estrelas, enquanto as menores continuam criando novas estrelas o tempo todo. O peso e a massa fora da Terra são complicados. Não se pode simplesmente colocar planetas, estrelas ou outros objetos espaciais na balança. Geralmente, quando você está em uma balança, ela mede o quanto a gravidade do nosso planeta está puxando você. Na Terra, você pesa uma determinada quantidade, digamos 68 kg. Mas se você pudesse se teletransportar para Júpiter agora, a mesma balança de repente mostraria 172 kg. Não se preocupe, não é que você ganhou peso magicamente, é que Júpiter tem uma atração gravitacional mais forte, o que automaticamente faz com que você fique mais pesado. Se não gostar do número de lá, você pode ir para Mercúrio. Lá você pesará apenas 30 kg. Portanto, a massa e a gravidade estão conectadas. Como exatamente? Digamos que você tem um playground com um carrossel no centro. Você quer saber o peso do carrossel, mas não há uma balança mágica que você possa colocá-lo para verificar. Em vez disso, você convida alguns amigos para brincar nele. Quando eles sobem no carrossel e começam a girar, você percebe que quanto mais rápido eles giram, mais difícil é para eles permanecerem nele. Isso nos diz que o carrossel deve ser bem pesado. Os astrônomos fazem algo semelhante quando se trata de objetos no espaço. Eles observam quanto tempo leva para planetas, estrelas ou até mesmo galáxias inteiras orbitarem em torno de um objeto central. Eles medem o tempo, além de saberem a distância entre os objetos, e é assim que conseguem calcular a massa do objeto central, que pode ser, digamos, um planeta. É como se você estivesse girando um ioiô ao redor de sua mão em uma corda. Quanto mais pesado o ioiô, mais tempo leva para terminar cada volta, certo? Da mesma forma, quanto mais forte for a gravidade de um objeto maciço, mais tempo levará para que outros objetos orbitem em torno dele. Por exemplo, as estrelas binárias são como parceiros de dança espaciais. Os astrônomos podem observá-las girando uma em torno da outra e, com isso, calcular sua massa em conjunto. Se as estrelas estiverem próximas o suficiente, eles podem até mesmo saber suas massas individuais. Eles só precisam observar a proximidade com que orbitam o centro de massa compartilhado. Ok, isso parece relativamente simples, mas e quanto a medir o peso da galáxia? Os astrônomos não se concentram tanto em suas partes individuais. Na verdade, eles observam a velocidade com que a galáxia está girando. Assim como um peão, a velocidade de rotação pode nos informar sobre sua massa. Quanto mais rápido ela gira, mais massa ela contém. Os astrônomos também têm um truque com a luminosidade. Essa é basicamente a intensidade do brilho dos objetos no espaço. Quando você mede o brilho deles, é possível saber sua massa. Se você for um cientista e tiver simulações de computador incríveis que o ajudem a entender os dados obtidos, é claro. Além disso, quando estão tentando medir o peso de algo como uma galáxia inteira, eles usam algumas ferramentas espaciais interessantes, como o satélite Gaia e o telescópio espacial Hubble. Que dupla dinâmica de telescópios! Eles nos ajudam a ver todas as coisas ocultas no vasto espaço que são muito fracas ou distantes para nossos olhos captarem. A Via Láctea é composta por bilhões de estrelas, incluindo um buraco negro supermassivo em seu centro. Para medir o peso de nossa própria galáxia, os astrônomos tiveram que observar grupos de estrelas chamados aglomerados globulares. Esses aglomerados são como pequenas ilhas de estrelas que flutuam pelo espaço. Eles também são como antigos pioneiros que se estabeleceram em nossa galáxia muito antes da formação do Sol e do Sistema Solar. Assim, os cientistas rastrearam os movimentos desses aglomerados em 3 dimensões, usando o Gaia e o Hubble.
Basicamente, eles mediram sua velocidade e movimento para saber o peso da Via Láctea, assim como a atração gravitacional que esses aglomerados sofreram. E, como dissemos anteriormente, quanto mais maciça for a galáxia que estamos observando, mais rapidamente seus aglomerados globulares se movimentam. Os astrônomos podem, então, fazer essas medições e compará-las com o que esperam ver com base em simulações computadorizadas de como as galáxias devem ser formadas. Usando esse método, eles descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de vezes a massa do nosso Sol. E a maior parte desse peso nem mesmo vem das próprias estrelas. Elas formam uma pequena porcentagem, enquanto a maior parte é, na verdade, matéria escura. É essa força misteriosa que não podemos ver, mas que desempenha um papel crucial em manter as galáxias juntas. A ciência a chama de escura porque ela não interage com a luz ou com outras formas de radiação eletromagnética que podemos detectar, mas podemos ver seus efeitos. Por exemplo, quando os cientistas observam como as galáxias giram, eles descobrem que há mais massa puxando-as do que a que podemos ver com nossos telescópios. Toda essa misteriosa massa extra é, na verdade, matéria escura. Essa é a razão pela qual as galáxias não se separam. Há muito tempo, um astrônomo inteligente chamado Jan Oort descobriu que nossa incrível galáxia não está apenas parada. Na verdade, ela está girando como um carrossel cósmico gigante. Ele também percebeu onde o nosso Sol está localizado na galáxia, o que é uma informação muito importante. E hoje podemos estudar a Via Láctea melhor do que nunca. Em seu centro, há um buraco negro supermassivo, que é como um aspirador de pó gigante que suga tudo ao seu redor. Ele é tão poderoso e forte que tudo em nossa preciosa galáxia gira em torno dele. Há uma região de poeira, gás e estrelas chamada bojo galáctico, que contém 10 bilhões de estrelas e tem o formato de um amendoim. Além dessa protuberância está o disco galáctico, onde se localiza a maioria das estrelas da galáxia, inclusive o nosso Sol. Esse disco é como uma panqueca gigante com 100 mil anos-luz de diâmetro e 1000 anos-luz de espessura. Ele é cheio de poeira, gás e estrelas. É o que vemos quando olhamos para o céu à noite. As estrelas nesse disco em forma de panqueca orbitam em torno do centro da Via Láctea e formam 4 correntes giratórias chamadas de braços espirais. Dentro desses braços, as estrelas, a poeira e o gás estão mais compactados. É como uma cidade grande com muito trânsito. Às vezes, as ruas ficam muito cheias e os carros andam mais devagar. Esses braços espirais são como engarrafamentos no espaço. O gás e as estrelas se aglomeram e se movem mais lentamente nesses braços. É por isso que o material que passa pelos braços espirais densos acaba sendo comprimido. E quando o gás e a poeira da galáxia são comprimidos, eles começam a entrar em colapso sob sua própria gravidade, o que significa que formam novas estrelas. É por isso que as estrelas dos braços espirais são mais jovens do que as de outras partes da galáxia, como as do bojo. O disco da Via Láctea não é plano. Ao girar em torno do centro, ele oscila como um peão com uma ondulação. Essa ondulação se move muito mais lentamente do que as estrelas e leva até 700 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor do centro. Os cientistas acreditam que essas deformações e a ondulação podem ter ocorrido devido a uma colisão entre a Via Láctea e outra galáxia há muito tempo.